Bom dia, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre caridade, que fora da caridade não há salvação. E isso está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a base desse estudo é a parábola do bom samaritano, que Jesus nos ensina. Então, para começar, aí, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se, então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Então, um doutor é uma pessoa que sabia toda a lei judaica, sabia toda essa lei religiosa da época, para tentar o Mestre Jesus. Para mim, foi o primeiro e mais importante, não primeiro, mas um dos importantes exemplos que o Cristo nos deixou para que a gente desenvolva essa espiritualidade para que a gente possa entender o que está sendo perguntado na realidade. Esse que é o diálogo entre Jesus e o doutor da lei. Muito interessante isso tudo. Mestre, o doutor da lei perguntou, mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Olha que maravilha. Que é o que está escrito na lei. Quer dizer que todas as leis elas são escritas no nosso coração, em uma Constituição, e Jesus nos relembra que nós temos que, se nós estamos aqui na Terra, nós temos que obedecer às leis da Terra. E é importante que a gente estude para que a gente conheça a lei da onde a gente está. E agora o mais importante, quem é que lês nela? Quer dizer que cada um de nós temos uma interpretação quando lemos algo ou alguma coisa. Muito importante isso. Ele respondeu, o doutor respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante essa resposta do de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Esse é um convite para a reforma íntima. Quando a gente vai amar ao próximo como a nós mesmos, nós temos que nos conhecer. E Jesus aqui nos relembra que nós temos amar ao Senhor teu Deus de todo o coração. Esse é o nosso corpo emocional. Nós temos que cuidar das nossas emoções. De toda a tua alma é o nosso corpo astral, que faz parte do perispírito e com toda essa conectividade que nós temos. Com todas as suas forças, nós temos uma força vibracional muito forte e nós temos que estar consciente disso. E com todo o teu espírito, quer dizer que aí é quando a alma, o nosso espírito, tudo conecta. Porque nós somos um ser espiritual. Nós estudamos a religião dos espíritos, é o que o Kardec nos ensina aqui. E nesse ensinamento é o que nós estamos tentando nos despertar e estar mais conscientes desses corpos que nos rodeiam e que fazem parte da nossa vida, que é o nosso corpo emocional, o nosso corpo vibracional, nós temos o nosso corpo físico e temos o nosso corpo astral, que é a nossa alma. Mas isso tudo é muito interessante. Ele respondeu: Amarás o seu Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o convite para que nós possamos fazer a reforma íntima, porque se nós não nos conhecemos, como nós vamos amar alguém ou alguma coisa?
E na conversa lá, Jesus fala: Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro o coração. Quando Jesus falou, começou a falar que como a gente deveria amar e a entender, aqui foi a fala de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: E o que está aí na lei? E o que é que lês nela? Ele respondeu: Amarás, Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu espírito, e como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze e viverá. Então quer dizer que o doutor respondeu a Jesus, quer dizer que nos papéis estava tudo escrito certinho. Mas muitas vezes nós lemos, entendemos, mas não praticamos. É por isso que Jesus fala: viverás. Faz isto e viverás. Quer dizer, quando você vai viver, não é só essa vida material, mas é uma vida espiritual, que é o mais importante, é onde nós estamos. Jesus está nos preparando para irmos lá. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. Essa palavra de Jesus, essa conversa de Jesus aqui, é para falando o quê? Para ir aos reinos dos céus. Quando nós entendemos o que é o reino dos céus, isto é, os humildes. O reino dos céus é dos humildes, não está escrito na lei. Ela está escrito na lei do nosso coração, na nossa lei espiritual. Porque ser humilde é um pré-requisito para que nós possamos ver o reino de Deus, entender o reino de Deus, vibrar no reino de Deus. E o reino de Deus não está lá, está aqui no coração de cada um de nós. E para que isso que aconteça, nós temos que ser bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Que são brandos e pacíficos? Será que nós, nessa sociedade onde nós vivemos, nós conseguimos vibrar nessa brandeza e nessa passividade? Porque na maioria das vezes nós perdemos a nossa energia com dó, né? Com raivinha. Ah, mas eu não tenho raiva. Eu sou espírita, eu não tenho raiva. Mas nós criticamos alguém o tempo todo. Isso é raiva. É simplesmente uma tradução, uma denominação. Ai, mas não tenho mágoa. Eu, não, eu sou brando, eu sou pacífico, mas o coração está cheio de mágoa. Mágoa de quê, né? É porque nós tentamos controlar tudo toda hora. Quando nós temos essa ideia de controle, é mágoa. Nós temos que estar atentos que são sinais de uma energia desequilibrada, que nós vibramos mais na raiva, mas a gente não fala mais raiva, a gente já esconde ela bonitinha, né? A gente critica. Ai, fulano de tal não tá fazendo certinho. Poderia... Então quer dizer que nós estamos com raiva de alguma coisa, só que estamos passando essa raiva, passando essa disfarçado, né? Então que nós somos bons para disfarçar as coisas. E aí vem a mágoa também. O que que é mágoa? É a criancice ferida, né? Mimada, exigente, manipuladora. Nós somos controladores, nós gostamos de controlar o tempo todo. Muito interessante isso tudo. E a culpa, né? Ai, mas eu não tenho culpa, eu sou muito bom, eu não tenho, eu faço tudo muito certinho. Não, não. A culpa é uma energia muito deteriorizada. Ela não nos permite que nós sintamos que somos capazes de seguir adiante, de obter essa prosperidade espiritual, né? A culpa bloqueia tudo que padece do merecimento. E a gente não percebe o que que é que nos bloqueia, o que que nos impede de sermos merecedores de um contato maior com a espiritualidade, de nos entregarmos verdadeiramente e entendermos o que que passa nesse universo que nós vivemos, esse meu pequeno universo do Mário. Qual que é o meu universo vibracional? Qual que é o meu universo emocional? Como o meu corpo está reagindo a tudo isso? E como que eu conecto com a espiritualidade no meu ser espiritual?
Isso é um atento, é o que Jesus está tentando nos alertarmos aqui. Agora, para que nós possamos entender que bem-aventurados são os brandos e pacíficos, nós temos que cada dia mais deixar raiva, deixar mágoa, deixar culpa, deixar dó de lado e passarmos a entendermos a situação e os momentos em que nós vemos como os pacificadores. O que é um ser pacificador? É um ser que não corrompe com a energia caótica do momento, não corrompe com o desequilíbrio energético de uma sociedade, de uma comunidade, de amigos. Muitas vezes, o que nós percebemos é que nós temos medo de sermos passivos, conforme Jesus Cristo nos ensina, porque temos medo das consequências. Mas à medida que nós nos tornamos brandos, entendemos essa passividade, nós passamos a vibrar no amor, na empatia, mas controlando a energia energética na qual nós vibramos. É muito importante que a gente aprenda a vibrar na passividade. E à medida que a gente vibra na passividade, nós nos tornamos mais brandos, mais serenos. Agimos com calma. Que é vibrar com calma? É vibrar com a alma. Nós já estamos numa conexão, nós estamos numa vibração de elevação, onde nós já buscamos a nossa felicidade, começando aqui agora. Nós vivemos no momento hoje, dando o nosso melhor, dando a nossa entendendo o nosso crescimento espiritual desde este momento. É o que Jesus nos convida aqui falando, quando o bem-aventurado disse, os pobres de espíritos, você entende que nós estamos aqui de passagem e que esse pobre de espírito não é que você ser pobre de recursos, é que você entende que você só, sem a espiritualidade, sem essa vibração com o alto, elevando a sua emotividade. Esse é você está deixando de lado, achando que você é capaz de muita coisa sozinho. Nós não somos capazes de muita coisa sozinho. Nós somos um todo conectado com um todo para que nós possamos viver esse reino de Cristo que ele tanto fala. E aí, né, vou voltar aqui um pouquinho que ele pergunta que a pergunta inicial é o que é necessário para que nós sejamos salvos. Essa conversa todinha aqui vem a respeito da salvação. O que é salvação? Essa parábola do bom samaritano. O Chico Xavier e o André Luiz e todos esses avatares, esses grandes, talvez seja grandes nomes do Espiritismo, seres iluminados que vieram nos dar um impulsozinho à humanidade. Mas olha para você ver, nós falamos da Madre Teresa de Calcutá, falamos de Jesus Cristo, falamos de Chico Xavier, mas nós estamos falando, Jesus quer que nós falamos de nós mesmos. Porque ele falou assim, para que a gente receba o reino dos céus, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Qual que é a minha missão para essa salvação? Como eu vou chegar nessa salvação? E como que isso tudo desenvolve? O Chico Xavier e o André Luiz fala que, segundo o Espiritismo, André Luiz, salvação significa libertação e preservação do espírito contra o perigo dos maiores males. O que é o maior male? Quais são os maiores males que tem no nosso caminho? É libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se aos passos mais altos da evolução.
Quando fala liberta, preservação do espírito contra o perigo dos maiores males, até parece uma parte do Pai Nosso, daquela oração maravilhosa que Jesus Cristo nos ensinou também. O que é o maior? Quais são os maiores males? É minha irmã? É o meu irmão? São as desavenças dentro de uma casa espírita? Ou escolhendo qual religião que a gente vai seguir? Qual que são os maiores males no nosso próprio caminho? Então, para que você entenda a salvação, nós temos que entender isso também. E a seguinte fala, a salvação é contínuo trabalho de renovação. Renovação de quem? Ah, ele falou para amarmos o próximo como nós mesmos. Então, essa renovação é a minha renovação. Eu tenho que me entender, eu tenho que me aprimorar para que eu possa amar ao próximo como a mim mesmo. Então, olha, a salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Aí foi a fala do Chico, do André Luiz para o Chico Xavier, no livro No Mundo Maior, no capítulo 15. E na segunda parte aqui fala: salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Ai, ai, ai. Salvar-se, quer dizer, ele está falando de eu me salvar. Não quer dizer que não importa o favoritismo religioso. Então, não importa se você é kardecista, se você é católico, se você é evangélico, não importa a denominação que você vá. O importante é que, mas sim converter-se ao trabalho incessante. Trabalho é esse desenvolvimento espiritual que nós precisamos. O trabalho é você fazer tudo com muito carinho, com muita liberdade, com vontade de querer crescer, entender. Não tem trabalho maior do que nós esvaziarmos a nossa mente dessa poluição, desse tóxico que nós colocamos nela todo dia. Não tem trabalho maior do que você cuidar da sua saúde espiritual, meditações, orações, passes, participar do trabalho. Esse que é converter o trabalho incessante do bem. E à medida que nós começamos a converter esse trabalho, que às vezes quando vem trabalho, a gente pensa que a gente tem que trabalhar. A gente tem que só dar, pagar as contas e não um trabalho dia de 8 às 5. Não, o trabalho que é falado aqui de Jesus e desses bons espíritos que nos acompanham o trabalho é de você se aprimorar, é de você se melhorar. E à medida que a gente vai melhorando, a gente vai convertendo as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas vibrações, para que a gente possa estar mais consciente de tudo. Mas é muito interessante isso. Mas a salvação, então, não parece que é uma coisa muito fácil, né? Parece que é uma coisinha meio difícil. Então, a gente tem que saber analisar e navegar nisso tudo. É muito trabalho. Não é um trabalho físico. Tem físico também, porque se pode receber um passe. Mas o trabalho aqui é um trabalho de aprimoramento mental e emocional, para que a gente possa conectar com a espiritualidade e também dar um passo. Olha, você vê a responsabilidade que esse povo está dando para a gente aqui é no universal, é na sociedade. Aqui fala um pouquinho que a gente, que a gente tem que fazer, ó, elevando os passos mais altos da evolução. Trabalho é contínuo trabalho de inovação e de aprimoramento. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga do mundo. Olha, é isso que eu queria chegar aqui. Meu Deus do céu, olha a responsabilidade. Quer dizer que cada um de nós viemos com esse objetivo, com esse goal. Nós temos que ter em nossa mente que nós temos que ajudar a extirpar o mal do mundo. Será que a gente já está consciente disso? E como é que nós já. Olha a confusão que eu estou arrumando aqui hoje, numa coisa tão pequena e rotineira como é essa parábola do bom samaritano.
Nós temos que aprender o que que é salvação, nós temos que aprender qual que é o objetivo da gente aqui, né? No céu. E como que a gente vai conseguir essa salvação? Como é que vai, como é que nós vamos chegar nessa felicidade eterna que Jesus tanto fala, né? E aí, como eu falei com vocês, que parece que a libertação, a preservação do espírito contra o perigo dos maiores males. Parece que até aquela leiturazinha, nós rezando o Pai Nosso, né? Mas aqui, então, o objetivo de todos nós, de você, do seu irmão, da sua irmã que está sentada com você, das pessoas que estão me ouvindo, e que eu também. O meu objetivo de vida tem que ser este. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Então, a sua missão universal de extirpar o mal da terra, qual que é? Educar-se para educar alguém, para educar os outros. Tudo é um apanhado diferente. É de nós termos consciência de que a nossa educação física é muito importante. Nós aprendemos a ler, a escrever e analisar, como as leis do mundo nos ensinam. Mas o mais importante é que nós eduquemos a nosso espírito, a nossa alma, as nossas emoções, para que nós possamos nos erguermos, nos iluminarmos e ajudar a enobrecer. Aí nós vamos estar buscando a salvação ideal para uma felicidade que começa hoje, agora, dentro de nós, para que nós possamos ajudar o nosso próximo também a alcançar a salvação que tamo, e tanto falamos na palavra do samaritano. Muita paz, muito obrigado pela oportunidade de falarmos da salvação, mas uma salvação que nós estamos juntos. A gente não vai sozinho. Então, a missão sua, a minha missão é educar-se, levantar, iluminar, ajudar a enobrecer, educar-se alguém para educar aos outros. Essa é a missão de cada um de nós nesse planeta Terra, nessa pequena estadia por aqui. Muita paz e que Jesus nos dê muita sabedoria para que a gente possa ter essa responsabilidade e abraçar essa missão que cada um de nós, não é do Chico Xavier, não é da Madre Teresa de Calcutá. A missão é sua, é minha, de educar-se alguém para educar os outros. E começando de nós mesmos. Boa noite, ó, bom dia para vocês, muita paz e muita felicidade. E Jesus abençoe a todos nós.